Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, meditar na palavra do Senhor, que sempre nos traz a instrução, o fortalecimento e o direcionamento para tudo que devemos fazer, falar, compartilhar e principalmente sustentar as nossas vidas no meio de tantas lutas, mas com toda certeza que o Senhor está cuidando de nós. Quero convidá-lo a fazer a leitura de um texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Quero convidar você a me acompanhar esta leitura deste verso, que fala muito da igreja, que fala muito para a igreja, mas também fala muito para nós individualmente, na importância que precisamos dar a vivermos uma vida baseada na confiança, na sustentação, no fortalecimento de tudo que Deus tem nos oferecido. Eu estava me lembrando agora de um hino do cantor cristão que tem como verso a seguinte frase: que alicerces tendes para construir uma casa firme. E aí você continua. É um hino do cantor cristão que fala exatamente sobre esse alicerce, sobre essa base, onde nós construímos a nossa vida. Sempre ensinamos que a nossa vida deve ser construída sobre Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Mas quais são as colunas que fazem com que esta construção se mantenha firme nesta rocha? Eu quero pensar um pouco nestas colunas, nesses alicerces. Mas antes, vamos ler o texto bíblico e depois orarmos. Atos capítulo 9, verso 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da leitura de Sua palavra e no meditar dela, para que possamos todos nós edificar as nossas vidas utilizando os alicerces que o Senhor nos tem dado. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que acabo de ler é um texto que, acredito eu, já meditei com a igreja. E muitas vezes nos esquecemos daquilo que aprendemos diante das preocupações, das tempestades, das dificuldades. Nós, muitas vezes, em nossas escolhas cotidianas, cometemos erros ou fazemos escolhas que depois nos arrependemos e paramos para pensar, poxa vida, eu sabia como resolver isso, por que eu não lembrei disso? Isso acontece também na vida espiritual. Aprendemos, ouvimos, mas não guardamos de tal maneira que se torne uma prática na nossa vida. E eu quero que você guarde estes 4 alicerces que vou compartilhar com você, para que eles se tornem uma prática de vida. Porque não é apenas construir sobre Jesus. Você pode colocar um tapete sobre Jesus, mas pode vir um vento forte e aquele tapete ser levado. A base continua lá. A rocha continua firme. Mas aquilo que é edificado sobre não foi fincado de maneira adequada. Assim, mais do que nunca, nós precisamos, o quanto antes, construir alicerces que sejam eternos nas nossas vidas. Por esta razão, a reflexão desta noite, neste momento, é alicerces eternos para a vida. O apóstolo Paulo, neste capítulo 9 de Atos, ele é um exemplo muito claro de como ele desenvolveu o seu trabalho como crente em Jesus Cristo e como consequência disso, não somente ele, mas Barnabé e os outros tantos que com ele trabalharam na pregação do Evangelho, e como eles construíram muito bem, estabeleceram alicerces muito bem firmes para que as igrejas que são mencionadas no verso 31, tivessem estas qualidades. Quando falamos as igrejas, estamos falando também
os crentes. Porque aqui não está falando de construção, templo, estrutura física, está falando de vidas. As igrejas, as pessoas que compunham aquelas igrejas possuíam estes alicerces. E isto lhes dava uma segurança inquestionável diante de todas as circunstâncias. Assim, o autor, no caso do texto do livro de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra que nós podemos construir alicerces eternos sobre a rocha que é Cristo Jesus, para podermos viver esta vida, para podermos enfrentar os tempos de tumulto, para enfrentarmos as circunstâncias de dor. Todo homem e mulher, toda igreja que constrói sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, estes alicerces bem fincados, experimentarão de uma vida saudável, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Assim, Paulo pregava, como eu iniciei mencionando, Paulo pregava de Jesus às pessoas, demonstrava sua transformação de vida. Ele também dialogava com todas as pessoas, com as autoridades religiosas da época, mostrando o poder de Jesus. Como consequência, as igrejas cuidavam do apóstolo Paulo e daqueles que com ele estavam, e teve a tutela de Barnabé, por exemplo, que se tornou um pai na fé dele, que o sustentou, que o apoiou, que o incentivou e o apresentou a outros. Além disso, ele não se contentava em ficar apenas num lugar. Paulo ia por todos os lugares. Mas isso acontecia porque ele transmitiu estes alicerces que vou mencionar. Em primeiro lugar, o primeiro alicerce para que possamos, primeiro alicerce para termos uma vida realmente firmada no Senhor Jesus diante de todas as circunstâncias, alicerces eternos para a vida. O primeiro alicerce é a paz. Que paz é esta? É claro que é importante definirmos a compreensão da paz que precisamos ter, porque está intimamente ligado com o nosso interior, como eu me sinto diante das circunstâncias. Paulo ensinou àquela igreja de que antes de lançarmos qualquer evangelho, qualquer mensagem, qualquer anúncio para fora, primeiro precisamos organizar-nos interiormente. Se você não está bem, não tem como transmitir o que é bom para as pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou em seus mandamentos, principalmente o maior de todos, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A ênfase está no amar, mas primeiro eu me amo, eu cuido de mim, eu valorizo minha vida, a tal ponto de que ao compreender o que é bom para mim, eu vou poder compartilhar com outros o que é bom. Por isso que ao amar o próximo, você tem que se amar. E este amar gera em sua vida um sentimento de paz muito profundo. Quando nós lemos ali em João 14, 27, vemos que esta paz nos é dada por Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quando nós estamos com medo, que é muito natural na vida do ser humano, o antídoto para isto é aprendermos a confiar de que o que Jesus nos tem dado nos é suficiente. Quando nós aprendemos que aquilo que o Senhor nos oferece é suficiente, experimentamos paz. Por que razão? Porque quando nós lemos ali em Romanos capítulo 5, verso 8, descobrimos que somos justificados por Deus. Por isso temos paz com Deus. Veja lá, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estabelece, em primeiro lugar, uma relação de paz com Deus. Então, em meu interior, eu experimento e tenho consciência de que eu posso estar em paz
porque Deus estendeu a sua paz sobre minha vida. Eu tenho esta paz que vem de Deus e que me concede a possibilidade de experimentá-la. Quando nós lemos ali em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Ele nos deixou sua paz. Essa paz estabelece uma comunhão com Deus, e este Deus de amor estende essa comunhão conosco e nos invade de sua paz, com sua paz. Portanto, amado, o primeiro alicerce que você tem que fincar no seu relacionamento com Jesus é a certeza de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está à sua disposição e você precisa vivenciá-la. Ela tira o medo do seu coração, ela faz você olhar para frente e entender que há coisa melhor para você. O apóstolo Paulo mesmo nos diz de que o que Deus está nos preparando é muito melhor do que possamos imaginar ou até pensar. Devemos viver essa certeza. Meu amado, minha irmã, nesse tempo de medos, angústias e preocupações, eu quero desafiar você a tomar a atitude de fincar o seu eu, suas vontades, suas emoções, seu querer diante do Senhor, sobre o Senhor Jesus. Firmar este primeiro alicerce, para que você possa trabalhar em paz, viver em paz. Segundo lugar, o outro alicerce eterno para a vida é a edificação. Você pode traduzir como cuidado, cuidado mútuo, cuidado com o seu irmão. Nós não estamos aqui para edificar nossa vida individual. A salvação em Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus, ela é individual. Mas no momento em que eu sou salvo pela misericórdia de Deus, ele nos direciona ao outro, a cuidar do outro. Por isso que mencionei antes, a paz, eu preciso estabelecê-la interiormente para que eu possa viver o amor e de tal maneira, vivendo o amor, eu possa estender esse amor ao próximo. O segundo alicerce é a edificação. Como você faz isto? Com quem você faz isto? Deus não te salvou para você ficar sozinho, gozando da alegria da salvação, mas compartilhá-la com outros que também como você, aceitaram a Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 29, nos diz: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Eu e o irmão fomos resgatados pela graça, pelo amor de Deus, para que possamos, no nosso relacionamento com Deus, verbalizar palavras e também ter atitudes que promovam edificação do outro. Eu sempre estou trabalhando para que o outro se sinta melhor comigo, se sinta melhor no ambiente em que está, queira retornar. Mas quando eu uso, por exemplo, palavras que assustam, que provocam medo, não ajuda em nada. Nós precisamos mudar a nossa maneira, muitas vezes, de falar e compreender que quem está nos ouvindo nem sempre pensa como nós pensamos. E não é porque ela está nos julgando ou porque nós não falamos com clareza, é porque cada um de nós tem uma forma diferente de interpretar a vida, de lidar com os medos, de lidar com as preocupações.
Nós vivemos um tempo em que muitos estão com medo. E é natural. Alguns até sentem vergonha de dizer que têm medo e usam até expressões para justificar essa atitude. Mas não há nenhuma vergonha em sentir medo. O problema é quando o medo não a leva a obedecer a Deus, confiando de que Deus está cuidando de você. Aí já é um problema. Quando o medo lhe paralisa, quando o medo não lhe leva a confiar que Deus continua a te amar do mesmo jeito. O segundo alicerce para podermos ter uma vida e viver uma vida saudável, uma vida realmente dentro da vontade de Deus, é exatamente este alicerce em que eu construo pontes, relacionamentos. A vida da igreja é relacional, é contato, é olho no olho. É podermos fazer com que o outro perceba, com todas as minhas limitações, que eu me importo. Romanos capítulo 15, verso 2 nos diz: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Quando eu faço algo, quando você fizer algo, precisa ser com este objetivo. Eu preciso levar meu irmão a crescer. Eu preciso levar a minha irmã a amadurecer no seu relacionamento com Deus. Pense comigo, se todos nós assim agirmos, como será maravilhoso o relacionamento e a vivência da igreja, porque todos estariam ali com o seguinte propósito: adorar a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, e cuidar do meu irmão, para que ele possa estar comigo adorando este mesmo Deus. Segundo alicerce. Primeiro, paz. Segundo, edificação do meu irmão. Terceiro passo, ou melhor, terceiro alicerce, reverência. Isso está ligado com o seu relacionamento com Deus. Veja, a paz está ligado com eu, como eu me sinto. O segundo, como o meu irmão se sente. O terceiro, como Deus se sente diante das minhas escolhas, das minhas decisões, como tenho eu construído a minha vida. Quando nós lemos o Salmo 111:10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. E lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, há algo muito importante. Deus espera, Deus merece e espera de nós esta reverência. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Algo que nós precisamos compreender é que o nosso Deus merece toda a nossa reverência. E a reverência começa com a obediência. Quando você não concorda com algo que as Escrituras ensinam como fundamento da sua fé e que você tem que praticar, isso não é opinião, isso é rebelião. Você tem direito a pensar o que quiser, mas quando isso é direcionado a Deus, e Deus está lhe dizendo, não faça isso, ou faça aquilo, e você traz um argumento para não fazer, um argumento não saudável, um argumento baseado no seu conforto, isso é rebelião. E é um risco muito grande se rebelar contra Deus. Se queremos ter alicerces eternos para a nossa vida, se queremos experimentar segurança, precisamos, em nossas atitudes, vivenciar palavras, pensamentos e atitudes que reverenciem, que deem o devido respeito a Deus.
Porque ao não fazermos isto, incorremos em desobedecê-lo. E ao desobedecê-lo, nos encontramos rebelados. E os irmãos sabem, você sabe, a Bíblia fala, que aquele que se rebelou contra Deus, hoje se chama Satanás. Não deixe que qualquer opinião pessoal, ou porque o senso comum não concorda, todo mundo faz, determine a sua maneira de pensar. Porque um verdadeiro filho de Deus, aquele que está alicerçado verdadeiramente em Cristo Jesus, em tudo ele é reverente na presença do Senhor, pois este é um princípio de sabedoria. Em quarto e último lugar, quarto alicerce, nós temos a multiplicação, que é a nossa relação com o mundo. Veja, eu tenho falado de 4 alicerces. O primeiro, paz, eu. O segundo, edificação com os meus irmãos, corpo de Cristo. O terceiro, reverência, Deus. O quarto, multiplicação, mundo, aqueles que não fazem parte de nossa realidade como servos e servas de Deus. Nós não estamos aqui alijados ou alheios ao mundo. Nós temos a nossa participação, nós temos a nossa influência, nós temos que interagir com o mundo. A diferença é que o mundo não pode determinar o nosso comportamento, nós temos que dizer ao mundo qual é o comportamento que os filhos de Deus têm de acordo com aquilo que Deus nos tem instruído. Eu e os irmãos precisamos a cada dia ter este último alicerce como importantíssimo na nossa prática de vida, que é o da multiplicação. Não sou apenas eu, preciso trazer outros. Levar outros a conhecer esta paz que conhecemos em Cristo Jesus. Levar outros a conhecer esta paz que nos faz edificar, crescer. Levar esta paz que, ao nos edificar, nos ensina a ser reverentes a Deus. Levar esta paz que nos edifica e que nos ensina a ser reverentes a Deus e que eles precisam compartilhar com outros também. É um processo constante. Não é apenas eu. Precisamos levar a graça, o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus a todas as pessoas. E isso precisa ser vivido e ensinado. Ali em Mateus capítulo 13, verso 23, Jesus ensina sobre a parábola do semeador e diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Parábola do semeador, falando que a semente sendo lançada, cai na beira da estrada, cai entre espinhos, cai entre as pedras, mas tem aquelas que caem em terra boa, e ela produz. Nossa preocupação não é com o conteúdo da semente. A semente nós já temos. Ela nos é dada para semear e precisamos compartilhar. Precisamos multiplicar. Não podemos nos contentar em apenas sermos nós. Quando alicerçamos a nossa vida em Jesus Cristo, imagine agora, ponha a sua mente agora imaginando a cena. Uma rocha bem dura, bem firme, bem estabelecida, e você vai construir a sua casa. Você não precisa fazer uma coluna, um alicerce muito profundo, porque a base é firme. Você só precisa ficar bem fincado. Então você ali estabelece esta coluna de paz. Eu com meu Deus, eu comigo mesmo. Aí você estabelece a outra
o outro alicerce, a outra coluna chamada edificação. Eu vou construir relacionamentos com os meus irmãos, comunhão com eles, contato, oração, vivência. E aí eu coloco mais uma outra coluna, a terceira, que é a coluna da reverência. Tudo isso que estou construindo é para honrar a Deus. Tudo que estou fazendo, estou utilizando o material de Deus. Tudo que estou fazendo e preparando é com a qualidade que Deus espera que eu tenha. E no tempo de Deus. Em quarto lugar, o da multiplicação. Isso tudo que estou construindo não é para mim. É para que outros possam também experimentar, viver. Por esta razão, nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos estabelecer, construir, levantar alicerces sobre Cristo Jesus. E assim como uma casa que tem 4 colunas, para que sobre estas 4 colunas possa ser colocado o revestimento, as paredes, as janelas, as portas, o telhado e uma casa sendo bem construída. Pode bater o vento, pode bater a chuva, pode vir a ventania ou o furacão que for, aquela casa estará bem construída. E não somente bem construída, mas bem alicerçada. Convido você nesta noite, nesse tempo de oração, a começar a edificar, a começar a estabelecer sua paz com Deus, a começar a reverenciar a presença de Deus em cada momento de sua vida, a começar a ter um propósito de compartilhar tudo que você tem experimentado com Deus com as pessoas que ainda não conhecem. 4 alicerces eternos que o crente em Jesus Cristo precisa sempre cuidar. Estes 4 farão com que sua casa, o ambiente onde você está, seja um lugar seguro. Porque está firmado em Cristo Jesus e tudo aquilo que você constrói utiliza o material que o Senhor proporciona à sua vida. Pense nisso. Estabeleça esses alicerces no seu cotidiano. E você verá como o seu dia a dia será um dia realmente repleto da presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, e que estes alicerces eternos você esteja construindo e ensinando outros a construir, reverenciando Deus com cada ato seu. E como consequência disso, experimentar dessa paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Outras pessoas verão isso e vão querer fazer o mesmo. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos compartilhando sua palavra. Eu espero, Senhor, que estes alicerces, os seus filhos, meus irmãos, estejam edificando sobre a rocha em Cristo Jesus, para que possamos ter vidas saudáveis em todas as dimensões na tua presença. Conceda-nos, ó Deus, uma noite de paz, sabendo de que os nossos alicerces estão bem construídos em Cristo Jesus. É no nome dele que eu oro, agradeço e peço a sua bênção. Amém. Que Deus te abençoe e nos permita nos encontrar em breve em